caso do equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio, lembra, é a resultante das forças igual a zero. Se a resultante das forças é zero, o corpo não vai deslocar. Mas espera um pouco, não basta a resultante ser zero. Esse corpo também não pode girar. Ok? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Condições de equilíbrio para que um corpo permaneça em equilíbrio estático, um corpo extenso. São duas as condições. Acompanhe, ó. A primeira condição é para esse corpo não sofrer translação. E para ele não sofrer translação, basta que a resultante das forças seja zero. Tá aí, ó. Eu estou falando de equilíbrio estático, não estou falando de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é MRU. No equilíbrio dinâmico, a resultante das forças é zero. Só que ele está em movimento. Só que nós estamos falando de estática. Então, para que um corpo esteja em equilíbrio estático, a resultante das forças tem que ser zero. Porque se ela for diferente de zero, vai causar na massa dele uma aceleração e ele entra em movimento. Ok? Mas não basta isso. Ele também não pode sofrer rotação. E para ele não sofrer rotação, a somatória dos momentos é igual a zero. Agora, presta atenção. Para que a soma dos momentos seja zero, eu teria que ter números positivos e negativos. Aí eu vou ter que convencionar o sentido como positivo, ou sentido horário, ou sentido anti-horário de rotação. Tem uma maneira muito mais fácil para não precisar trabalhar com número positivo e negativo aí na soma dos momentos. Como só tem dois sentidos de rotação, ou é horário ou é anti-horário, basta impor que a soma dos momentos no sentido horário seja igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Fim de papo, acabou. É isso. Então, no fundo, eu gosto muito de trabalhar com a primeira condição, a resultante ser zero, e com a última condição, a soma dos momentos horário, no sentido horário, ser igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Vamos ver uma questãozinha da Federal do Rio, muito legal, que diz assim, na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons. Olha o garotinho aqui, ó. Atuando a uma distância de 2 metros das dobradiças, eixo de rotação aqui, ó, eixo de rotação. E que o homem, ó o gordão aqui, ó, forte para sul, exerce uma força de 80 newtons a uma distância de 10 centímetros do eixo de rotação. Nessas condições, pode-se afirmar que, e aí várias alternativas aí no caso. A porta estaria girando no sentido de ser fechada. Ou seja, esse cara, a força que ele aplica, tem uma capacidade maior de fazer a porta fechar do que o moleque que está tentando abrir a porta, a força que ele está aplicando tentando abrir a porta, tá? Aí a B, a porta estaria girando no sentido de ser aberta, ou seja, esse moleque consegue fazer a porta girar no sentido de ser aberta. E aí vai. A porta não gira em sentido nenhum e assim... Vamos ver como é que fica isso. Olha a nossa porta aqui, ó. O nosso moleque está aplicando esta força e essa força, aqui é a dobradiça, essa força está a 2 metros da dobradiça. Hélio, por que você já passou para centímetros? Por uma razão básica. O outro cara aqui, o homem forte aí, ó, uma força de 80 newtons, a 10 centímetros da dobradiça. As distâncias aqui têm que estar na mesma unidade. Eu podia ter trabalhado com 2 metros e aqui 0,1 metro. Tranquilo, daria a mesma coisa. Mas aí você vai perceber por que eu trabalhei em centímetros aqui. Dá uma olhada. Para eu saber se a porta gira no sentido de ser aberta ou no sentido de ser fechada ou não gira, eu tenho que medir as capacidades de fazer girar desta força e desta força. E como é que eu meço essa capacidade de fazer girar? Através do momento. Então vamos lá, ó. Primeira coisa importante que eu preciso saber. Eu tenho que adotar um polo. Espera aí. A porta gira em torno do quê? Da dobradiça? É o eixo? Está aqui o nosso polo. Olha aí, ó. Tudo bem? Então vou calcular o momento dessa força. O momento dela eu preciso me preocupar com a linha de ação. E depois que eu desenhar a linha de ação, eu tenho que medir a distância do polo à linha de ação. Uma coisa assim, ó. Linha de ação,
eu preciso medir esta distância daqui até aqui. Mas essa distância do polo à linha de ação vale 200 centímetros. Então, esses 200 centímetros são o braço desta força F1. Vamos calcular? Vamos chamar de 1 a força do menino, tá? Então, o momento da força do menino, M1, é F1D1. O valor da força vezes a distância. 5 newtons vezes 200 centímetros. Isso vai me dar 1000 newtons vezes centímetro. E, Hélio, você está me estudando unidade do sistema internacional, que é o newton e centímetro, que não é do sistema internacional. O sistema internacional, a unidade é o metro. Não se preocupe. Por quê? Porque agora eu vou calcular o momento da outra força. Observe, ó, linha de ação, braço. Esses 10 centímetros são a distância do polo à linha de ação. Então, o momento da força F2 vai dar F2 vezes D2, é 80 newtons vezes 10 centímetros. Isso dá 800 newtons vezes centímetro. Acabou. Essa unidade é a mesma dessa, então eu posso comparar esses dois números. 1000 é maior que 800. Portanto, o momento da força F1 amarela é maior que o momento da força F2 verde. Isso quer dizer que esta força que o moleque está fazendo tem capacidade de fazer a porta girar no sentido de ser aberta, e o outro tem capacidade da força girar no sentido de fechar a porta. Só que a capacidade deste é maior que a daquele. Como a capacidade deste é maior que a daquele, a porta vai girar no sentido de estar sendo o quê? Aberta. A porta estaria girando, abrindo. Alternativa B de bola. Tá ok? Olha agora esta próxima questão, que é da FUVEST. E, gozado, essa questão aí, eu lembro quando ela caiu na FUVEST, gente, que teve gente que apanhou com essa questão, e muita gente se deixou levar pela figura. Cuidado! Olha o que ele fala. A figura mostra uma barra homogênea AB, articulada em A, ela pode girar aqui, em A, em torno de A, e mantida em equilíbrio pela aplicação de uma força F em B. Olha a força F em B. Qual o valor do ângulo alfa, que é este ângulo aqui, ó, para o qual a intensidade dessa força F é mínima? Muita gente olhou para cá e falou, peraí, esse ângulo aqui é maior que 90. A única alternativa maior que 90 é a alternativa E. Assinalou a E e foi embora. O examinador não ia fazer ia ser tão tacanho assim de botar este alfa maior que 90 e botar uma única alternativa aqui. Cuidado. A condição é uma única e simples condição. Manter esta barra em equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Como é que eu vou manter a barra em equilíbrio? E agora? A primeira coisa é eu identificar onde está o peso da barra. E o peso da barra, eu vou dizer que ele está neste ponto intermediário, neste ponto médio, que eu vou chamar de C. Porque ele falou que a barra é homogênea. Se a barra é homogênea, o centro de massa da barra é o ponto médio. E por ser o ponto médio, a distância AC, que eu vou chamar de D, é igual à distância CB, que eu vou chamar de D. Tudo bem? Esta distância é D, esta distância é D, isso aqui é o ponto médio. E neste ponto médio estará sendo aplicada a força-peso. Olha ela aí, ó. Espera um pouco, mas tem mais força na área aí. Essa força F é o que ele quer saber, qual é o ângulo mínimo, aliás, o ângulo para o qual a força F é mínima. O peso da barra é constante, mas tem mais força. Aqui onde está apoiada a barra, na realidade, essa barra deve ter um furo, e aqui tem um pino, que permite essa barra girar para lá e para cá em torno desse ponto aqui, ou desse pino aqui. Então, primeira dica que eu vou te dar. Toda vez que tiver uma articulação numa barra, você sempre vai fazer isto que você nunca vai errar. Você vai desenhar duas forças que são componentes da força que o pino está exercendo na barra. Este pino aqui exerce uma força na barra. Duas componentes, uma na direção da barra, que eu vou chamá-la aqui no caso NX, porque é uma força normal, tem esmagamento no pino,
E a outra na direção perpendicular à barra, NY. Olha aí, ó. Então, detalhe, eu tenho 1, 2, 3 e 4 forças agentes na barra. Nossa, ele tá ficando complicado isso aí. Tá não. Não é em torno desse ponto que a barra pode girar? Simplesmente eu vou adotar polo neste ponto. Olha aí, ó. Adotei polo aqui. E no momento que eu adoto polo aqui, olha que mágica. Esta reta tracejadinha aqui, ó, que está passando pelo NX, não é a linha de ação da componente NX? Então, o momento dela para este polo, o momento de NX para este polo é 0. Mais ainda, o NY, a linha de ação dele também vai passar onde, pessoal? Pelo polo. E quando a linha de ação de uma força passa pelo polo, os momentos são nulos. Então, o momento de NX é igual ao momento de NY e é igual a 0 para esse polo. Entendeu a jogada qual é? A partir do momento que eu tenho duas forças ali, concorrentes, se eu adotar polo no entroncamento delas, ou melhor dizendo, no ponto de concorrência delas, que é isso aqui, automaticamente o momento dessa e o momento dessa são 0. Eu posso até esquecer delas, olha aí, ó, como se elas não existissem. E o meu problema recai em eu analisar o momento de F e o momento de P. Simples assim. Mais ainda, essa barra não pode girar nem no sentido horário, nem no anti-horário. Por quê? Ela tem que ser mantida em equilíbrio. Se ela vai ter que ser mantida em equilíbrio, o momento de F tem que ser igual ao momento de P. O momento da força F tem que ser igual ao momento da força P. Tá legal? Pronto. Já sei o que fazer. Eu vou ter que calcular o momento de F em relação a este polo. Para isso, vamos desenhar a linha de ação dela. Olha a linha de ação dela. Ó, olha a linha de ação. Está aqui a linha de ação da força F. Olha aí, ó. Passou por ela. É a direção da força. Aí. Braço, distância do polo à linha de ação. Braço é isso aqui, ó. Perpendicular, isso aqui é o braço. Opa, mas para eu calcular o momento de F, eu preciso medir esta distância aqui, Hélio. Agora zicou. Não zicou. Por que não? Olha só isso, ó. Olha este triângulo retângulo aqui. Olha ele, ó. Quanto vale a hipotenusa dele? A hipotenusa dele, que é o lado oposto ao ângulo reto, vale 2D. Certo ou não? Eu quero medir este cateto. Espera um pouco. Este cateto é o cateto oposto a este ângulo que eu vou chamar de gama. Tudo bem? Então, preciso medir este cateto. Mas esse é o cateto oposto a gama? Então, vou escrever isso aqui, ó. Lembra da matemática? Seno de gama é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de gama. Se eu trouxer a hipotenusa para cá multiplicando, cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno de gama. Então, já tenho essa distância. Cateto oposto, essa distância, vai ser a hipotenusa, que vale 2D, vezes o seno de gama. Está aqui, ó. Esse é o cateto oposto. Então, o momento da força F tem que ser igual a F vezes 2D vezes seno gama. É o valor da força multiplicado pelo braço. Tá? Agora, eu igualei esses dois momentos, mas eu tenho certeza. Se o F tende a fazer esta barra girar no sentido anti-horário, o peso, por sua vez, tende a fazer a barra girar no sentido horário. O momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Aí, ó. Tudo bem? Bom, agora eu preciso calcular o momento do peso. Momento do peso. Novamente, linha de ação do peso está aqui, ó. É isso aqui. Eu preciso medir esta distância. Que, no fundo, vai ser essa distância aqui, ó. Acompanhe, ó. Ó. Linha de ação do peso é isso aqui, ó. Vertical. Distância do polo à linha de ação. Do polo à linha de ação é essa distância. Esses dois ângulos são congruentes. 30 graus, alternos e internos. Isto é um triângulo retângulo. Isso daqui é cateto
adjacente ao ângulo de 30 que eu preciso medir. Eu preciso deste cateto adjacente aqui, ó. Neste triângulo retângulo, a hipotenusa vale D. Então vai ficar assim, ó. Repare, ó. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu trouxe a hipotenusa para cá multiplicando o cosseno, fica cateto adjacente, hipotenusa vezes cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Você tinha que saber isso também, né? Então, esta distância aqui vai valer hipotenusa. Quanto é a hipotenusa aqui? D vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar D raiz de 3 sobre 2. Legal? Então, vamos calcular o momento do peso. É o valor do peso P vezes o cateto adjacente aqui. Então, vai ficar P vezes D raiz de 3 sobre 2. Legal? D multiplicando, posso simplificar. Mais ainda, o 2 está multiplicando, eu vou trazer o 2 para baixo aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4. Tá? Bom, mas tem uma coisa importantíssima que eu tenho que falar com você agora. Sabe qual é? Ó, repare você que alfa mais gama somados dão 180 graus. Olha aí, ó. Uma reta só. Alfa mais gama, somados dão 180. Se eles somados dão 180, eles são ângulos suplementares. Olha, ângulos suplementares, os senos são iguais. Então, eu posso trocar esse seno gama pelo seno de alfa. Opa, apareceu um cara importante aqui. No lugar do seno gama é igual a seno alfa, pois alfa mais gama dá 180. Então, aqui não ia ficar F vezes seno gama é igual a P raiz de 3 sobre 4, porque o 2 veio para cá. Eu vou trocar o seno gama por seno alfa. F seno alfa, os senos são iguais. É igual a P vezes o 2 vezes 2, 4, raiz de 3 sobre 4. Mas dá uma observada. O peso da barra é constante. Raiz de 3 sobre 4 é um número, é constante. Então, isto daqui é constante. Mas espera aí. Se isto é constante, este produto aqui é constante. E se o produto de duas grandezas é constante, elas são inversamente proporcionais. Tá legal? E se são inversamente proporcionais, a força F será, olha o que ele pede aqui, mínima. Qual é a intensidade mínima de F? Então, a força F será mínima para seno alfa igual a 1, ou seja, o máximo valor do seno alfa. O máximo valor desse seno alfa é 1. E quando esse seno alfa for 1, a força é mínima. Mas espera aí, qual é o ângulo cujo seno é 1? 90 graus. Matou o exercício, alternativa C. Bela questão, excelente questão da FUVEST. Ótima questão, hein? Se você prestar atenção um pouco, calculeira não tem muito, mas tem muito conceito envolvido aqui, cara. Muito conceito. Pronto aí? Legal. E, por último, olha só essa questão. Diz assim, uma viga homogênea AB, olha ela aqui, de seção transversal uniforme, ou seja, qualquer lugar que você corte transversalmente a viga, dá sempre a mesma área de seção transversal. Ela é uniforme. A viga pesa 400 newtons e tem comprimento de 5 metros. É apoiada em um muro de 3,20 metros de altura, como mostra a figura. Olha o que ele pede. A força que essa viga exerce sobre o muro no ponto C tem intensidade igual a... Uau! Então vamos ver na nossa figura aqui. Eu refiz o desenho para não ficar muito complicado de entender aqui o processo. Primeira palavra importante, ela está apoiada em um muro. Se ela está apoiada, ela está aplicando apenas uma força perpendicular à sua superfície. Em outras palavras, a hora que encostou no muro, essa força que a barra está exercendo no muro tem esta direção. Essa, no fundo, é uma força normal, viu? Isso daqui é uma força normal. Eu vou chamá-la de F,
a direção dela é perpendicular à superfície da barra, mas é uma força normal. Olha aí, ó. Ok, pessoal? Importante? Importantíssimo. É justamente essa força que você vai ter que calcular. Novamente, é uma barra homogênea, de seção transversal uniforme e tal. O que você vai fazer? Ponto médio. A barra tem 5 metros? Ótimo. O ponto médio, tá ele aqui, vou chamá-lo de D, 2,5 metros de A até D, 2,5 metros de B até D. E aí eu já posso até desenhar a força-peso. Olha ela aí. Mas tem mais força agindo. Quais? Aqui embaixo, eu acho que você vai entender fácil. Essa ponta da barra está esmagando o chão? Tá. Ela está aplicando no chão uma força para baixo. Princípio da ação e reação. Se a barra esmaga o chão esmaga a barra com uma força normal N. Ok? Agora, pergunto para você, se esse chão tiver com óleo, tá? Óleo, ou o chão tiver com ensaboado, sabe quando que essa barra ia ficar parada aí? Nunca. Essa ponta acabaria escorregando para a esquerda aqui, ó. Mas a barra está em equilíbrio. Ele quer saber qual deve ser essa força, mas a barra está em equilíbrio. Atenção, uma viga homogênea de comprimento está apoiada. Apoiada é equilíbrio, cara. Ou seja, aqui tem uma força na barra, uma força de atrito na ponta aqui da barra para a direita. É esta força de atrito que impede que a barra escorregue para a esquerda. Se a barra esmaga o muro esmaga a barra. Olha aí, ó. Essas duas são ação e reação. E se eu quero calcular esta força, basta que eu calcule esta, automaticamente calculei essa, porque são ação e reação. Tá? Esta barra está em equilíbrio. A resultante das forças nela deve ser zero. A resultante tem que ser zero. Mas não só isso. A somatória dos momentos de F, P, N e FAT, das 4 que estão agindo na barra. Vou repetir. F, esta daqui, que o muro aplicou na barra, mais a força-peso, mais a normal, mais a força de atrito, a resultante é zero. Mas não só isso. Essa barra não está girando nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Então, a soma dos momentos no sentido horário tem que ser igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Para isso, eu vou ter que adotar um polo. Então, Hélio, eu posso adotar polo onde eu quiser? Onde você quiser. Entenda, o equilíbrio da barra não depende do polo que você adotou. Qualquer que seja o polo vai dar certo. Mas tem um truque. Eu falei hoje para vocês. Repare aqui, ó, tanto a força de atrito quanto a força normal, as direções delas são concorrentes neste ponto. Então, se eu adotar polo aqui, olha aí, ó, o que vai acontecer? Quanto vale o momento da força de atrito? A linha de ação dela passa pelo polo. Ótimo. Quanto vale o momento dessa normal? A linha de ação dela passa pelo polo. Ótimo. Momento da força de atrito igual ao momento da normal igual a zero. E o que você vai fazer? Você vai impor que o momento desta força aqui na barra, é a barra que está em equilíbrio, tá? Não é esta outra aqui, é esta, é igual ao momento desta. Esta força tende a fazer a barra girar aqui no sentido anti-horário. O peso, por sua vez, tende a fazê-la girar no sentido horário. Eu vou calcular esses momentos e vou impor que o momento de F é igual ao momento de P. Então, basta calcular esses dois momentos. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. A linha de ação de F é essa reta. Eu preciso medir a distância do polo à linha de ação dela. Essa distância do polo à linha de ação. Então, é essa distância que eu preciso medir. Ó. Eu não sei essa distância. Vou ter que calcular. Aí não tem jeito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Para isso, para não bagunçar muito aqui, dá uma olhada o que eu conheço aqui. Ó. Distância do polo a esta linha de ação é a distância da ponta da barra aqui no chão até onde ela está encostada no muro. Ou seja, essa distância daqui até aqui, ó, AC, é a distância AC. Então vamos calcular essa distância. Como é que eu posso calcular?
Veja, aqui o nosso triângulo aqui tem 2,40 metros, 2,4 metros. A altura aqui, 3,2 metros. Mas espera aí, 2,4, 3,2. Vamos esquecer a vírgula. 24, 32. Acho que ele tem um divisor comum. Qual é o máximo divisor comum deles? 24 dividido por 8, dá 3. 32 dividido por 8, dá 4. Hélio, mas não é 24, é 2,4 e 3,2. Ótimo. Então, ao invés de dividir por 8, eu vou dividir por 0,8. Isso dá 3. Ao invés de dividir por 8, eu vou dividir por 0,8. Isso dá 4. Opa! E aqui é 90 graus, porque isso aqui é vertical e o chão é horizontal. Então, triângulo 3, 4, 5. Então, eu pergunto, que número eu vou dividir por 0,8 para dar 5? Olha aí, ó. Que número é esse que dividido por 0,8 dá 5? Porque está tudo dividido por 0,8. Olha aí, ó. Só pode ser o 4. Então, essa distância AC é 4 metros. Tranquilo? Entendeu isso aqui? Ou, se quisesse, podia ter aplicado Pitágoras. Mas, no fundo, nós caímos no triângulo 3, 4, 5. Olha ele aqui, ó. Então, esta distância é 4 metros. Ótimo. Até aí, tranquilo? Tá. Agora, dá uma olhada nisso, ó. F vezes 4, que é o momento da força F, é igual ao momento do peso. Linha de ação do peso é essa reta vertical. Esta reta vertical passando pelo peso. Distância do polo à linha de ação é essa distância. Esse é o braço. Eu preciso calcular essa distância. Novamente, este triângulozinho aqui, você sabe, vai ser um triângulo 3, 4, 5. Velho, como é que você sabe que vai ser um triângulo 3, 4, 5? Olha ele aqui, ó. 3, 4, 5. Vertical, horizontal e a hipotenusa é a barra. Vertical, horizontal e a hipotenusa é a barra. Opa, aqui é 2,5, que é múltiplo de 5. Espera aí, então eu peguei o 5 e multipliquei por meio. 5 vezes meio, 2,5. Então, esta distância aqui vai ser 3 multiplicado por meio. 3 multiplicado por meio é 1,5. Então, o momento do peso vai ser P vezes 1,5. Olha aí, ó, P vezes 1,5. Veja que o cálculo é tudo em cima de um triângulo 3, 4, 5. Aí, ó. Vamos substituir? O peso da barra é 400 newtons. Então, vai ficar assim, ó. F vezes 4 é igual a 400 vezes 1,5. P vezes 1,5. Se eu simplificar por 4, dá 100. 100 vezes 1,5, está aqui. Quanto vale a força F, que é essa aqui? 150 newtons. Mas não é essa que ele pediu. A que ele pediu foi esta. Olha aqui, ó. Mas elas são ação e reação. Se elas são ação e reação, esta força só pode ser quanto? 150 newtons, alternativa A.